Salmo 123. Salmo 123. Salmo 123, podemos ler juntos, porque é um salmo congregacional, é um grupo de irmãos que estão fazendo esta oração. 123, leamos, são 4 versículos. A ti que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém. Interessante esse salmo e toda a palavra de Deus, porque ela tende a destruir teologias falsas nos dias atuais. Pare de sofrer é uma delas. Claro que é desejo nosso, de todos, parar de sofrer, evidentemente. A questão é que se isso é real, é verdadeiro, é possível nos dias atuais, no mundo caído, sendo pecadores. Evidentemente que não. Então as Escrituras, que é a palavra de Deus, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, revela neste salmo em especial que um grupo de irmãos estão passando uma situação muito desconfortável. Eles dizem, chega no versículo 3, estamos sobremodo fartos de desprezo. Verso 4, a nossa alma está saturada do escárnio dos que a sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então vejam que limite chegou aquela congregação. Não estava suportando mais. Então, é interessante que eles não só vivenciaram um drama, mas eles também, através desse drama, mostram-nos qual a saída para esse drama. Então, por isso, eu gostaria de tratar nesta noite o tratamento para os problemas existenciais. O que fazer quando nesta vida eu enfrento alguma coisa muito desagradável para mim? Então vejam aqui. Primeiro, se aplique à vida de oração. Se você está vivendo dramas existenciais, se aplique à vida de oração. Foi isso que eles fizeram. Versículo 1, vamos ler? A ti que habita nos céus, elevo os olhos. Já disse no outro salmo, no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, eles estão nos incentivando em situações desagradáveis a orar a Deus, a olhar para Deus. Não devemos, então, começar enfrentando uma dificuldade nesta vida usando instrumentos humanos e lógicos, mas falando com Deus, porque dependemos do Senhor em todas as áreas da vida. Dependemos do Senhor. O Senhor diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Foi que fizeram a Maria e Marta quando adoeceu Lázaro.
mandou chamar Jesus, disse: está enfermo aquele que tu amas. Então, não busque uma coisa lógica, não busque logo instrumentos humanos, vá falar com Deus da sua dificuldade. Não podemos esquecer que Deus é onipotente, aquele que está acima de todos, é onipotente e pode nos tirar de qualquer situação incômoda segundo a sua soberana vontade. Lembra, nós temos falado na escola bíblica de Sara, que ouvia na tenda os anjos, o Senhor falando com Abraão que daqui a um ano viria e Sara daria à luz. E então ela riu, e o Senhor disse: por que se riu Sara, dizendo: será que darei ainda à luz sendo velha? Aí o Senhor continua: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Não há impossíveis para Deus. Todas as coisas são possíveis ao Senhor. As obras das mãos de Deus, os céus, a terra, nós, são provas incontestes do seu poder, as quais deveríamos nos estimular a orar ao Senhor para a solução do drama existencial. Aquele que fez os céus e a terra não pode transformar água em vinho? Não pode mudar o quadro atual? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Eu olho o mar, eu olho a lua, eu olho o sol, as estrelas, e olho os homens e a criação, e vejo: Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Porque Deus tem conhecimento antecipado, Ele conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro de todas as coisas. Vamos pedir orientação ao Senhor para por qual caminho andar nas horas sombrias. Sim, eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos, mas Deus sabe. E quando Davi salva Keila dos inimigos e sabe que Saul está vindo para Keila para prendê-lo, Davi ora a Deus: Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir na Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul com o teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faz saber a teu servo. E disse o Senhor: descerá. Ele salva a cidade, mas quando Saul viesse, ele seria entregue pela cidade para ser morto. Deus o avisou antecipadamente e ele então escapou das mãos de Saul. Os súditos de Deus recorrem ao soberano quando são acometidos por alguma adversidade, porque Ele tem cuidado especial com o seu povo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Ele me invocará, diz o Salmo 91. Eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o Deus. O nosso Salvador, quando exerceu seu ministério terreno, nos deixou exemplo de um homem de oração em todos os momentos da vida, e precisamos seguir suas pisaduras. Tendo se levantado de madrugada, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. No Getsêmani, ele foi orar: Senhor,
afasta de mim, né? Passa de mim este cálice, orando em todo o tempo, todo momento. Enquanto aguardamos o cumprimento das promessas de Deus em nosso favor, vamos nos apegar em oração, pedindo a concretização do prometido por Deus. Eu só te largo quando o Senhor me abençoar. Eu só vou largar quando o Senhor me abençoar. Diz que quando o Senhor disse aos apóstolos, né, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então diz, quando ali entraram, subiram ao cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. E diz, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, vejam, meus irmãos, houve uma promessa, e eles ficaram em oração até que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Orar a Deus não está limitado, irmãos, a momentos de necessidade, mas como uma prática normal de uma vida que tem comunhão com Deus. Os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não só no momento de tribulação, mas em todo momento. A oração na vida cristã não pode ser somente na adversidade, mas constante e abrangente. Diz que Pedro e João subiram ao templo à hora 9 para orar. Costume do judeu orar às 15 horas. Recorrer ao Senhor quando enfrentamos situações adversas é uma atitude sensata de um homem de Deus. Sim, é a primeira coisa que o crente faz, de joelho é melhor, não é? A palavra de Deus nos estimula a orar, prometendo atender os pedidos que estão de acordo com a vontade revelada do Senhor. Se você ora baseado no que está escrito, tenha certeza que vai se concretizar o que Deus prometeu. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas a que lhe pedirem. Quem ora reconhece depender de Deus, mas quem não ora é uma pessoa autossuficiente. Não ora, porque acha que pode resolver. Não, meu irmão, o crente se humilha na presença de Deus. Quem ora lança o fardo sobre o Senhor, mas quem não ora está levando o fardo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Quem ora conforme a vontade revelada de Deus nas Escrituras tem esperança, mas quem ora segundo o seu coração fica com muita interrogação. Se ele prometeu, vai se cumprir. Não sabemos o dia, hora, mas vai se cumprir porque ele prometeu. Tratamento para os problemas existenciais. 2. Revele a Deus sua dificuldade. O termo oração é geral. Você agradece, você suplica, você intercede, enfim, você faz promessas, mas aqui agora na dificuldade você precisa dizer qual é a dificuldade. Vejam, vamos ler juntos o 3 e o 4? O que eles estão fazendo? Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio, dos que estão à sua vontade e dos desprezos dos soberbos. Sabe, ele está no divã, está no sofá, sofazinho na cama,
ou ele está em pé ou no banheiro, ele está derramando o coração diante do Senhor. Senhor, não aguento mais. Estou aqui sem ânimo de continuar, porque eu estou sendo desprezado, nós estamos sendo desprezados, Senhor. Eles estão dizendo que não tem mais força na presença de Deus. Eles não estão enrolando na oração, eles são diretos, objetivos, porque Deus já sabe o nosso coração, já sabe tudo o que passa. Necessitamos revelar a Deus nossa incapacidade de lidar com os incômodos na caminhada cristã, porque Deus ouve o humilde, mas resiste ao soberbo. Sim, Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir a nossa súplica, Ele quer ouvir o nosso clamor. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, diz Tiago, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada vale recusar. Se lhe é concedida, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O Deus a quem servimos nos dá aquilo que não nos dá aquilo que merecemos, que seria a sua justiça, o castigo, mas nos concede aquilo que não temos mérito para recebermos. Portanto, falemos com Ele de nossas crises existenciais. Talvez a gente diga assim, por que eu sou tão miserável? Por que Deus vai me ouvir? Certamente Ele não ouviria por causa de você, nem por causa de mim. Mas Ele ouve porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Então, aquele que não negou o seu próprio Filho, antes por todos nós entregou, certamente nos dará com Ele as demais coisas. Se Ele deu o maior, vai dar o menor, vai dar o inferior. Nossa, então, confissão ao Senhor, a declaração do que estamos passando, não é para dar conhecimento a Deus do que está acontecendo, porque é do seu conhecimento, mas para tirar o fardo de sobre nós e lançarmos àquele que é o nosso ajudador. Por que você está carregando essa trouxa? Por que está levando peso? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Larga essa trouxa, gente. Joga no Senhor, joga através da oração. Ele é maravilhoso. Ele mesmo nos convida, venha com sua trouxa, eu vou tirar e vou lhe dar um fardo leve. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deus, em sua palavra escrita, nos ordena a declarar nossa angústia, para que Ele, de maneira imediata, mande um protetor de mente e coração para nos socorrer. Olha, ainda que o que você ore não resolva imediatamente, mas assim que você acabar de orar, vem um guarda de Israel para proteger a sua mente e coração, para que essa coisa não lhe aflinja. Lançando sobre ele toda a vossa... não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz, é esse guarda que Deus vai mandar, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Foi o que aconteceu com Ana, quando pediu um filho ao Senhor,
E quando ela se levanta da oração, seu coração já não era mais triste, porque ela estava protegida. Jesus nos ensinou, no Pai Nosso, a apresentar a Deus nossas necessidades terrenas e espirituais, porque Deus, como nosso Pai, tem interesse em saber de nossa aflição e tem poder para nos ajudar a vencer as adversidades. A oração que Ele nos ensinou: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Ele quer que você ore, Ele quer que você declare suas questões espirituais e terrenas. Temos promessa de Deus, de socorro divino, se enfrentamos situações adversas. Através da oração e arrependimento, Ele nos virá auxiliar. Ele falando para Salomão: se eu encerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. E nós conhecemos 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Promessa do Senhor. Apesar da oração por libertação ser específica, ela deve ser acompanhada de gratidão para não esquecermos o que Deus já fez. E motivados pela graça passada, tenhamos esperança na graça futura. O Senhor já me livrou, o Senhor vai me livrar e futuramente me livrará. É passado, é presente, é futuro. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Podemos e devemos pedir ajuda a Deus, mas sua vontade é superior à nossa. Precisamos estar abertos a qualquer resposta divina para não cairmos em depressão espiritual. Sim, é nosso dever falar com Deus. Agora, Ele responde como Ele quiser. E Paulo pediu: Senhor, tira de mim esse espinho, tira de mim esse espinho, tira de mim esse espinho. E Deus respondeu: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele compreendeu o recado de Deus: eu tenho prazer na fraqueza. Quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Louvado seja Deus. Oração pública, irmãos, lembre, é formal. A oração na igreja obedece um período de tempo. A gente usa certas palavras que não pode usar, que não usaria na particular. Agora, a oração particular é íntima e podemos revelar o nosso coração e ficar quanto tempo quisermos em oração, né? Então eu não posso, às vezes, declarar coisas aqui, você também não deve. Agora, lá no seu secreto, lá no seu quarto, você abre o seu coração para Deus. Deita aquele divã na sua cama e fale com o Senhor. Terceiro e último lugar: tratamento para os problemas existenciais. Aguarde a resposta divina com esperança. Vamos ler o versículo 2? Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Que coisa linda. Não é só orar dizendo o que está acontecendo, é orar e esperar
confiantemente no Senhor. A perseverança, então, na oração é indício não só do nosso desejo ardente para essa causa, mas da confiança no Senhor, que Ele vai atender nossa súplica. Sim, porque quando Isaac casa com Rebeca, Rebeca era estéril, ele casou com 40 anos, e ele disse: Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho. E quando completou 60 anos, nasceram gêmeos. Então ele levou 20 anos orando para que Deus desse a bênção de um filho para a vida dele. Nós precisamos ser perseverantes na oração. A espera da resposta divina de maneira ansiosa pode residir na ausência de promessa de Deus na causa levada ao Senhor. É que aquela pessoa que está na sala ali esperando o médico chamar ou a sua hora, que fica impaciente e reclamando e pergunta a menina toda hora. Alguns ficam assim na vida de oração. E por que isso? Porque às vezes a pessoa está orando, mas não sabe se tem base de promessa de Deus naquilo que ele pediu. Ela fica inquieta. A inquietação na sala de espera da intervenção de Deus pode revelar dúvida na palavra do Senhor, e essa dúvida vai fazer com que a resposta do Senhor seja adiada até que tenhamos fé nas promessas de Deus. Eu estou ali naquela sala aguardando a resposta divina, mas eu preciso crer, porque se creres, verás a glória de Deus. Peça, porém, com fé, diz Tiago, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Enquanto aguardamos o socorro do Senhor, não devemos esquecer que somos servos e é nosso papel esperar com paciência a ordem do céu. Orou? Agora aguarde. Sente-se e aguarde com esperança até que Ele venha e chame o seu nome. E quando chama o nosso nome na sala de espera, me chamou. Ele vai te chamar, não se preocupe, a sua hora vai chegar. Recordar as intervenções de Deus em favor do seu povo nos relatos bíblicos é uma boa retrospectiva para nutrir a esperança enquanto espera o chamado de Deus. Sim, está esperando Deus? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Vá folhear as Escrituras para se alimentar do conhecimento de Deus, que aquecerá sua fé na sala de espera. Você não vai nesses consultórios, é cada revista velha, né? Mas quando está esperando, qualquer revista serve, né? O pessoal fica folheando. Vai folhear a Bíblia. Enquanto você aguarda Deus, e na Bíblia você vai descobrir que Deus diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Eu anunciei a salvação, realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem pedirá? Reconhecer que Deus usa até a adversidade, enquanto aguardamos a salvação, para forjar em nós um caráter robusto. Meus irmãos, diz Tiago, tende motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A paciência é uma virtude cristã. Estamos imitando o Senhor quando não perdemos o controle, mas esperamos pacientemente.
Salmo 40 diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deus nos exorta a ter paciência na tribulação, e que a extensão da nossa paciência deve ser até a volta de Cristo. Sim, que é a paciência que Deus diz: esperai até a volta do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Mesmo sendo fiéis ao Senhor e crendo em sua palavra, Deus poderá parecer demorado em nos atender, mas é um engano, a nossa paciência que está sendo abalada, porque Deus é pontual. Ele nunca chega atrasado, não chega atrasado. Os que esperam com esperança vão ser recompensados pelo Senhor, mas os desesperançosos não alcançarão favor do Senhor. Diz: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tende ouvido da paciência de Jó, e viste que o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Deus tem todo o poder para realizar o que prometeu, por isso não vamos esmorecer. O Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não é? A concretização das promessas sobre o Messias, sobre Jesus, são base para a concretização das futuras promessas do Senhor para nós. Há esperança, além da esperança, para quem confia no Senhor Jesus. Eu concluo, meus irmãos. Primeiro, a oração a Deus com fé é o primeiro degrau para a solução dos dramas existenciais. Creia que Deus vai dar solução a isso aí. Largue todo o fardo diante de Deus para poder experimentar a paz em meio à tribulação. Espere, alimentando-se das promessas de Deus, para que a fé não esmoreça. Lembre do caráter do poder de Deus enquanto aguarda o livramento. Aprenda as lições que as dificuldades trazem, até que Deus lhe tire da angústia. Que Deus nos abençoe.